Nós cremos num Deus verdadeiro,
Deus cuida de mim. Abre tua boca onde você está na tua casa e louve o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Abre tua boca, Deus cuida de mim. É sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer te dar a mão. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Canta ao Senhor. Deus cuida de mim. É sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu quero ouvir vocês. Declara isso. Deus cuida de mim. Sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ainda em espírito de adoração, continue adorando o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Tu és bom. A casa do Senhor pertence, meu Pai, a ti, Senhor, a tua casa. Entre nossos lares, meu Pai, abençoa cada um que está presente aqui nessa live, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, todos os teus parentes, meu Pai, os teus amigos, aquele que precisa e necessita das tuas mãos, do teu auxílio, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, nós te chamamos, Senhor. Nós te adoramos, nós te colocamos como Rei
Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amada igreja, que a paz seja convosco. Feche seus olhos onde você estiver nesse momento para falarmos com o Senhor. Pai Santo e querido, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse culto, por esse ambiente maravilhoso que é estar na tua presença, independente do local, independente de onde o Senhor esteja falando, Pai, mas nós podemos te sentir, nós podemos te ouvir nesse lugar, e nós sabemos que os teus filhos, em cada lar, em cada casa, também está sentindo a presença do Senhor, em nome de Jesus. Graças te damos, Deus, e te peço, nesse momento, fala conosco, Deus, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero começar, irmãos, essa mensagem, na verdade, dando uma notícia para você que está nos assistindo. A partir desse domingo, nós estaremos retomando os nossos cultos na nossa igreja. Todas as igrejas de socorro, na verdade, estarão retomando seus cultos a partir desse domingo. E nós faremos 2 cultos ao domingo, para que seja melhor o acesso dos irmãos e que a gente consiga também distribuir uma quantidade melhor de pessoas, porque embora retomamos o nosso culto, a gente ainda vai continuar com o afastamento social, com a questão das cadeiras afastadas uma da outra, e a gente sabe que a igreja não vai dar para todo mundo na mesma hora, tá? A recomendação que nós temos nesse momento para você que está aí desejoso, que o coração está ardendo para voltar à casa do Senhor, é que aquele que faz parte do grupo de risco, não apenas por questão da idade, mas por outras questões também, como alguma doença que a pessoa tem, alguma doença crônica, ou até mesmo as crianças também, que embora não sejam tão fáceis de se recuperem mais fácil do vírus, mas elas se tornam vetores para os mais velhos. Essas pessoas, nesse primeiro momento, eu peço que vocês nos entendam, não poderão estar conosco, tá? Isso é uma orientação que a gente dá, justamente seguindo o que a OMS, o Ministério da Saúde, nos instrui, ok? Então, você já pode pular de alegria onde você estiver, já pode exaltar o Senhor. Nós vamos voltar a cultuar e adorar o Senhor na nossa igreja, graças a Deus. E eu quero também aqui agradecer aos irmãos que oraram pelo meu filho no domingo passado. Eu não pude ministrar a palavra porque eu estava cuidando dele no hospital, e dou graças a Deus porque a cirurgia correu tudo bem, e aquilo que pensávamos ser, na verdade, foi algo muito mais leve. O Senhor transformou em bênção, e meu filho está bem, está se recuperando em casa, graças a Deus. Amém? Agora entrando na ministração da palavra de Deus. Existem algumas perguntas na nossa vida que elas são muito latentes. Eu poderia dizer que até desde criança a gente já começa a se questionar, a gente já começa a fazer essas perguntas. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas que ficam na nossa mente e que às vezes a gente parece não encontrar respostas, tá? E a gente pode perceber isso durante toda a nossa vida. Ainda os estudiosos, ainda aqueles que se dizem entendidos, eles não têm uma resposta tão concreta assim a tais perguntas. É por isso que existem várias teorias sobre criação do mundo, sobre como surgiu o ser humano, e alguns dizem que foi por uma explosão, outros dizem que o homem veio dos primatas, né? E o ser humano, ainda que não seja cristão,
ele vive com esse questionamento. E eu estou falando isso para você aí, que nesse momento também pode estar com esse questionamento. Ainda que você seja cristão, você ainda pode estar se questionando: de onde eu vim? Para onde eu vou? Será que salvação é algo certo? Será que eu serei salvo? Será que eu estou no lugar certo? Quem sou eu? Cadê Deus em mim? Talvez você ainda tenha esses questionamentos, porque isso é algo que é latente em nossa vida. E não adianta a gente criar tantas teorias, né? Porque alguns tentam dizer que acreditar que Deus criou o mundo é falho porque não existe uma prova concreta, e a ciência acredita em provas, mas a ciência também não tem, porque ela traz teorias, e teoria não é nada provado. Teorias são suposições, são alguns dados coletados e que se supõe que surgiu dessa maneira. Mas veja só, ainda que você tenha essa crença em Deus, talvez você ainda tenha essa pergunta dentro de você. Amém? E nessa noite eu quero falar. E ainda que você diga que Deus não existe, eu posso garantir uma coisa a você. Ainda que você não acredite em Deus, ou ainda que a sua fé, embora acredite em um Deus, ela não seja fundamentada no Senhor Jesus. Mas olha só, ainda que você diga isso, eu posso te garantir uma coisa. Eu posso te dar certeza de uma coisa. Dentro de você existe algo que clama por Deus. Dentro de você existe um vazio que talvez você procure em vários lugares do mundo, talvez você procure em pessoas diferentes, seja pai, mãe, filho, esposa, relacionamentos como um todo. Talvez você procure esse vazio dentro de realização profissional, talvez você procure esse vazio em alguma outra área, mas uma certeza eu tenho, é que esse vazio dentro de você, ele só pode ser preenchido pela resposta verdadeira, e a resposta é Deus. Esse vazio é Deus, e ele precisa entrar ali e te preencher. Esse vazio ele tem o formato, o tamanho, o jeito de Deus, e ele só pode ser preenchido por Deus. Conta-se que certa vez alguns estudiosos foram fazer um teste com uma criança, porque diziam que não existir Deus. Alguns diziam que Deus não existe e queria provar que nós, como seres humanos, não temos necessidade de Deus. E aí foram fazer o teste com essa criança, e aí pegaram um bebê recém-nascido e foram criá-lo em uma floresta, onde só tinha o bebê e um cientista ateu. E esse cientista, ele nunca falou para aquela criança sobre Deus. Ele ensinava sobre tudo, sobre vida social, sobre as árvores, sobre a ciência, sobre tudo, mas não ensinava sobre Deus, porque o teste era: nós vamos provar que Deus não existe. Mas conta-se que certo dia, aquela criança, ela se afasta da sua casinha na floresta e ela senta em um galho de árvore. E aquilo passou a ser recorrente. E todos os dias, ao cair da tarde, no pôr do sol, aquela criança, ela se afastava e ia para uma árvore. E ela sentava e ela ficava olhando para os céus. E aí o cientista, ele reparou naquilo e ele disse: o que está acontecendo com você? Por que todos os dias, ao cair da tarde, você vai até uma árvore, senta e fica a olhar para os céus, fica a contemplar o pôr do sol? E aquela criança, com as suas poucas palavras que ela sabia dizer, ou não saber se expressar tão bem, ela chega para aquele cientista e diz: eu não sei o porquê que eu venho aqui sempre. Eu só sei que quando eu sento aqui e eu olho para os céus, eu sinto uma paz, e eu sinto que existe alguma coisa, que existe algo que é maior do que eu. E o que é que essa criança sentia? Falta de Deus. A necessidade de um Deus.
Se a gente olhar para o mundo como um todo, a gente vai perceber que existem várias religiões, e aqui eu não estou falando denominações cristãs, eu estou falando religiões. Se você for até para os índios, ainda que sejam índios afastados, sem um conhecimento, sem ser letrados, sem conhecer a nossa língua, a nossa cultura, nada disso, dentro deles mesmo, na cultura deles, está impregnado um Deus. Existe um Deus ali. Ainda que o Deus deles seja um animal, seja uma árvore, seja uma pessoa, seja até mesmo um cacique, mas eles têm uma figura de um Deus, porque nós como seres humanos temos essa necessidade de Deus. E aí, a gente muitas vezes tem Deus no nosso coração, Deus trata conosco, a gente serve ao Senhor Jesus e ainda ficamos a nos questionar de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, onde está Deus, eu quero sentir Deus, como eu faço isso? E sabe, irmãos, esse questionamento não é pecaminoso. Não, de jeito nenhum. Esse questionamento não é pecaminoso. Ele é natural do ser humano. Porém, ele precisa ser respondido. E essa resposta, você só vai encontrá-la em Jesus. Você só vai encontrá-la na palavra de Deus. E aí eu quero trazer para você essa noite um texto que está em Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E aí, preste atenção nesse verso 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aleluia. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que tudo se formasse, ele já era Deus. Antes que tudo fosse criado, ele já era Deus. E antes que ele, Deus, criasse tudo, ele criou você. Ah, pastor, você está enganado. Porque se a gente for lá para o Gênesis, a palavra de Deus diz que no primeiro dia Deus fez a luz, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. No último dia foi que Deus fez o homem. Engano seu. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar tudo, antes de Deus criar o mundo, Ele criou você. Não fisicamente, não materialmente, mas no coração de Deus estava você. No coração de Deus estava você. Por que você acha que Deus fez tantas plantas, árvores, sol, animais, frutas, rios? Por que você acha que Deus plantou um jardim no Éden? Foi para deixá-lo vazio? Foi não, mano. Deus faz tudo isso para criar um ser que foi chamado de homem, humanidade. Deus criou tudo isso, Deus formou tudo, porque Ele tinha alguém em sua mente, em seu coração, o ser humano, você. Antes dele fundar o mundo, em seu plano final seria você. E aí Deus faz tudo pelo haja, aconteça isso, aconteça aquilo, faça isso, faça aquilo, apareça isso, apareça aquilo, mas no sexto dia, o Senhor olha para aquele mundo, viu que tudo que Ele fez era bom, e aí Ele diz, agora, Ele reúne a Trindade e diz, agora chegou a nossa vez. Chegou o momento crucial da nossa criação. E esse momento crucial é criar o homem. O momento crucial da criação é o hoje, o sexto dia.
o dia em que nós separamos para fazer a humanidade. E aí nesse momento, o Senhor, ao invés de usar o haja, Ele prefere pegar aquele pouco de barro e misturar com água e fazer aquele bonequinho de barro. E quando o Senhor faz o boneco de barro, Ele sopra nas narinas daquele boneco o seu próprio fôlego de vida. Então entenda uma coisa, meu amado, sabe por que você tem necessidade de Deus? Porque dentro de você existe uma porção de Deus. Existe um pouco de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Ele soprou do seu espírito. Ele deu um pouco do seu fôlego de vida. Então em nós existe um pouco de Deus. Por isso que o nosso espírito clama e ele pede que nos encontremos com o Senhor, que nos encontremos com Deus, ainda que sejamos resistentes. Mas o nosso espírito pede por algo maior, pede por Deus, clama por Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Esse vazio que está no teu coração só pode ser preenchido por Deus, pelo Senhor. Ah, pastor, então não posso casar, não posso namorar, não posso ter filho? Pode e deve. Mas o que você não pode é substituir o lugar que é de Deus por tais pessoas. Porque esse lugar, ele vai continuar vazio, ele vai continuar clamando por algo maior, porque ele só pode ser preenchido por Deus. Entenda isso em nome de Jesus. E aí, talvez a gente se pergunte, mas para que Deus me criou? Para que Deus me fez? E a palavra de Deus, ela responde, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Se nós formos para a fundação do mundo, nós vamos encontrar um Deus dizendo a Adão e Eva o seguinte: olha só, de todo esse jardim, de todas essas árvores, tudo que está plantado é de vocês, pode comer, pode se fartar, pode usufruir do que quiserem, mas não comam daquela árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Se o Senhor der uma ordem para não comer, porque se comer vai morrer, significa que antes não existia morte. Entende? Pastor, mas eu tenho medo da morte e tal, e será que eu vou morrer nesse período agora mesmo? Tem muita gente desesperada. E principalmente quando aquela rede de televisão faz absurdos de mostrar em noticiários um cemitério cheio de covas abertas. Não sei qual a necessidade disso. Parece que é querer amedrontar as pessoas. Mas entenda, por que nós temos medo da morte? Eu vou te responder agora. Porque você e eu não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para a vida. Deus nos criou para a vida. Por isso que nós temos receio da morte. Por isso que nós não queremos passar pela morte. Porque Deus nos fez para a vida. Então entenda uma coisa, meu amado. Não queira tirar a tua vida. Não queira fazer algo que destrua a tua vida. Até em relacionamentos confusos e malucos que você pode entrar. Não entre nesse apertado, meu irmão. Saia dessa. Porque se é contra a tua vida, se te entristece, se te machuca, se te maltrata, não é para você. Porque Deus veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Sabe quem é que vem para destruir, para matar, para roubar, para nos amargurar? É o diabo. Então cuidado com aquilo que você deixa entrar na tua vida, e você sabe que se entrar, será pedra de tropeço, vai te derrubar. Saia dessa, em nome de Jesus.
Porque Deus quer que você tenha vida, e vida com abundância. Vida abundante é vida feliz, é vida cheia de paz, é vida com gozo, é vida em que pode encontrar no Senhor uma razão para viver. Ainda que todos te abandonem, ainda que todos se afastem de você, ainda que você esteja sofrendo, ainda que a situação esteja difícil, mas você olha para aquilo e diz: eu vou viver, porque eu tenho um Deus. E foi Deus quem me fez, foi Deus quem me criou, foi Deus quem me formou, eu vou viver. Entende? Tenha vida. Porque Deus te criou para viver. Ah, pastor, mas como é isso? Como é isso? Por que que nós morremos hoje? Por que que acontece isso na minha vida? Por causa do pecado, irmão. Por causa do pecado. Precisamos encontrar em Deus uma resposta e uma solução para os nossos problemas. Nós não podemos resolver problemas criando mais problemas. Nós não podemos resolver o problema do pecado pecando mais. Mas nós precisamos encontrar em Deus essa resposta. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Quando Ele diz: olha, fortalecei o vosso espírito, porque a carne é fraca. Realmente, a carne é fraca. Nós somos pecadores, nós podemos pecar. Mas Ele diz: fortalei o vosso espírito. Então, existe resposta em Deus para aquele seu questionamento. Encontre no Senhor essa resposta. Encontre em Deus a solução para a tua vida. É Ele quem tem te guardado, é Ele quem tem cuidado de você. Eu quero ler com você lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Talvez você até já conheça esse texto. Mas olha só o que é que o Senhor fala para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes de tudo, antes de Deus criar todas as coisas, antes de você nascer no ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor colocou um dom na sua vida, o Senhor criou um plano para a sua vida e o Senhor tem mais para você. Eu quero que você entenda o seguinte: você não foi criado para viver vida de miséria, você não foi criado para viver vida mesquinha, você não foi criado para viver vida medíocre. Você foi criado para algo muito maior. Um plano que vai além da nossa ciência. Um plano criado por Deus. Porque antes de você ser formado, o Senhor te olhou, o Senhor te escolheu. E o Senhor te deu um dom. E o Senhor disse: eu vou usar meu filho nessa área. Ele vai tocar tantas vidas, ele vai alcançar tantas vidas, ele vai ser luz, ele vai ser sal da terra, porque eu vou usá-lo. Entende? Esse é o projeto de Deus. Foi por isso que Deus te fez. Foi por isso que Deus criou o homem. Para algo muito maior, algo que vai além da nossa ciência, algo que vai além do nosso conhecimento, algo que muitas vezes nós não podemos explicar, mas é o nosso Deus quem revela, é o nosso Deus quem faz a nossa vida. Tem pessoas que não sejam cristãs, quando abre a boca para falar, meu irmão, consola tantos corações, trata com tantas pessoas. E sabe, isso é um dom que vem de Deus. Isso foi Deus que fez. E Ele quer te usar para salvar. Ele quer te usar para alcançar outras vidas, para dar uma palavra de consolo. Deus tem algo muito maior na tua vida.
Não vivam a vida de banco, sem fazer nada, sem se mover para nada e achando que não nasceu para nada e que não serve para nada. Você nasceu para um plano de Deus muito maior que o seu. O Senhor fala: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês. E são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejamos. Você quer uma vida abundante? Quer uma vida cheia de paz? Encontre em Deus as respostas para os teus problemas. Encontre em Deus a solução para a tua vida. Em nome de Jesus, usa o teu tempo exaltando ao Senhor. E Deus virá ao teu encontro e te responderá. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já veio ao teu encontro essa noite, através dessa palavra. E Ele está falando para você nesse momento. Filho, filha, eu te formei para algo muito maior. Levante a cabeça, anda, porque eu sou contigo. Para encerrar, eu quero contar uma breve história para vocês, uma fábula chamada de A Árvore Confusa. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peras e lindas flores. Tudo era alegria no jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste, pois não sabia quem era, nem o que tinha de fazer. A macieira lhe disse que era muito mais fácil fazer saborosas maçãs. Por que não tentar? Não a escute, disse-lhe a roseira, é melhor produzir rosas. Não vê como elas são belas? A árvore confusa, cada vez mais desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriam. Porém, como não lograva ser como as demais, se sentia cada vez mais frustrada. Um dia chegou ao jardim uma coruja e, ao ver o desespero da árvore confusa, exclamou: não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm, mas é fácil resolver. Tão somente não dedique a sua vida para ser como os outros acham que você tem que ser. Seja você mesma, conheça a si mesma e ouça a sua vocação, a sua missão nessa vida. Como assim? Ser eu mesma, conhecer-me, vocação, missão. Como assim? Perguntava a si mesma a árvore confusa, quando de repente uma doce voz ecoou em seu interior. Você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira, nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho, e seu destino é crescer forte e majestoso, o que lhe propiciará dar abrigo aos pássaros, sombra aos viajantes, beleza à paisagem. Essa é a sua vocação. A partir desse momento, a árvore confusa não se sentiu mais em confusão. Ao contrário, se sentiu forte, segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para o qual foi criada e continuou a crescer. Tem pessoas que têm o seu crescimento barrado, paralisado, travado por uma simples questão: não conhecer a si mesmo, não saber quem é. E sabe, irmãos, assim como aquele carvalho, você não precisa descobrir que Deus te fez para um propósito muito maior, muito melhor.
tem algo grande na sua vida. E não adianta ficar olhando para os outros e querer fazer o que os outros fazem, como aquele carvalho queria, dar maçãs, dar rosas, mas ele era um carvalho. Não adianta querer fazer ou ser como os outros são, como os outros dizem que é. Não adianta ser Maria vai com as outras. Não adianta fazer o que os outros fazem e querer ser como os outros são. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo ecoar dentro de você. É uma voz que te traz paz. E entender qual é o teu lugar, qual é o teu caminho e o que o Senhor quer para a sua vida. E eu posso dizer que o Senhor quer para a sua vida coisas lindas, grandes, cheias de paz. Porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. Eu acredito que nessa mensagem de hoje você conseguiu responder a algumas perguntas. Se você se encontrou com Deus, se você está na posição certa, talvez coisas estejam acontecendo na tua vida porque você não está na posição do Senhor. E aí eu acredito que nessa noite o Senhor te respondeu a essas perguntas. Eu estou na posição, Senhor. Se o Senhor me fez o que o Senhor quer na minha vida, o que o Senhor quer de mim, eu acredito que Deus está falando ao teu coração e trazendo essas respostas. Portanto, para finalizarmos, eu quero orar por você. E no lugar onde você se encontra nesse momento, gostaria que você colocasse a mão na altura do seu coração. E que se você ainda tem algum questionamento, alguma pergunta a fazer para Deus, esse é o momento. Que você possa perguntar agora ao Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus, curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração, porque Deus quer falar contigo. Em nome de Jesus. Pai Santo e querido, eu oro nesse momento, Senhor, pedindo que a tua mão poderosa possa entrar nesse coração, Deus, essa noite. Para que a tua mão poderosa possa tocar essa vida, Deus, essa noite, em nome de Jesus. Para que a tua mão poderosa possa encher essa família, essa noite, Deus, em nome de Jesus. Se há algo de errado, Pai, se essa pessoa está passando por dores, por sofrimento, que em nome de Jesus ela possa encontrar respostas no Senhor, identificar qual a sua posição, aonde o Senhor quer que essa pessoa esteja, e se encontrar em Ti, Deus. Porque aqui, ó Deus, nós entendemos que foi o Senhor quem nos fez, foi o Senhor que nos formou, o Senhor nos formou para ser santos, irrepreensíveis, puros diante de Ti, ó Pai. Mas o Senhor nos chamou para a salvação, o Senhor nos chamou para a vida, e o Senhor nos chamou para um propósito muito maior, Pai. Portanto, traz a descoberta de vida sobre essa pessoa, traz, ó Deus, a descoberta de dons sobre essa pessoa, e que em nome de Jesus o Senhor possa lançar fora tudo aquilo que tem sido empecilho, toda pedra de tropeço em nome de Jesus, e essa pessoa possa encontrar a paz no Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, que nos formou, aquele que nos ama. Essa é a nossa fé e essa é a nossa esperança. Abunda sobre esse coração a tua graça, Pai. E aonde há pecado, como diz a tua palavra, que a tua graça possa superabundar nesse coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Meu amado, que Deus o abençoe em nome de Jesus. E eu aguardo você no domingo em nosso culto na igreja, que acontecerá às 9 horas da manhã e às 17 horas da tarde. Deus o abençoe em nome de Jesus e até lá.